Boa noite, Raquel. Seja Boa muito noite. bem-vinda. Tudo Obrigada. tranquilo, Tudo tá? bem, tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto honrada por estar aqui. Ah, minha alegria é que você aceitou. Honrada a falar com uma pessoa tão polímata. Eu fiz uma rapidíssima apresentação a teu respeito para o público antes de você entrar. Falei, olha, ela é bióloga. Falei a seguinte coisa: carioca, bióloga, psicanalista, mestra em inclusão, professora, estuda pedagogia, tem o canal dela e, assim, altamente comprometida com saber, uma polímata. Mas preenche, por favor, tua apresentação aí para nós, tá? Sim, claro, claro. Meu nome é Raquel, né? Como alguns já sabem. Eu sou carioca, como falou Vicente, como falou muito bem Vicente. Rio de Janeiro, desde o meu nascimento, né? Nunca morei em outro estado, nunca morei em outro lugar. Sou carioca da Gema, nasci em Laranjeiras, da Ilha do Governador. Moro na ilha, né, do Governador. É, então, sou professora de coração, amo, amo, amo demais a educação. É, a cada dia que passa, eu vejo que não há outra saída, né, para o ser humano senão a educação. Né? Em tempos tão estranhos que a gente vive, como a gente estava comentando mesmo, Vicente, há pouco, um tempo de degradação cada vez maior, um tempo de futilidades, muitas futilidades, né, de coisas superficiais, não há outro caminho que não seja a educação, né? Então eu sou uma professora apaixonada, sou bióloga, amo enxergar na natureza toda a perfeição que ela tem, né? Fiz um mestrado em diversidade e inclusão, sou mestre em diversidade e inclusão, ou seja, para quem não está habituado com o termo, a pessoa que trabalha, né, com diversidade e inclusão, ela trabalha tanto com as pessoas que têm algum tipo de deficiência cognitiva, motora, né? E aí vai deficiência intelectual, autismo, é, várias situações, Asperger, né? Asperger ou Asperger. Pessoas também que têm altas habilidades ou superdotação, né? O que a gente não costuma ouvir muito, né? Quando a gente fala daquela pessoa. Oi, perdão? Quer falar alguma coisa? Tem coisa, estou confirmando. A Sim, gente pensa na deficiência e não no excesso, tá? exato. A gente comumente pensa na deficiência, a inclusão daquele que tem algum tipo de deficiência, que precisa de um auxílio no sentido de assim, melhorar ali a questão cognitivo-motora, né? Viabilizar essa questão cognitivo-motora. Mas o fato é que aquela pessoa que tem uma habilidade a mais, né? Que tem uma alta habilidade na superdotação, ela também precisa de uma atenção dentro de sala ou na sociedade, porque ela também se sente fora daquele contexto. Ela tem as suas próprias angústias, né? E ela precisa, tem uma série de questões também emocionais muito fortes na pessoa que tem uma alta habilidade, na pessoa que tem uma superdotação, né? Que por alguns teóricos é considerado sinônimo, né? Então, a pessoa, fora as vivências sociais que já são difíceis, né? Muito também por essa questão emocional, intensidade emocional, questões emocionais de questionamentos de vida, enfim. E aí essa pessoa também é público-alvo da inclusão. Então, depois do mestrado em inclusão, eu fiz a psicanálise pelo IBRAPS, me apaixonei pela psicanálise. Vicente também é um apaixonado pela psicanálise, né? Pelo que me falou, Sem fez a dúvida. psicanálise e gostou demais. Também me apaixonei pela psicanálise e após a psicanálise eu identificava uma falta dentro de mim, né? E eu falei, não, tá faltando alguma coisa. Eu queria aprender a ensinar os pequeninos, porque eu sempre ensinei os pequeninos em ambiente religioso, né? Dentro do contexto da igreja, eu ensino aos pequeninos, né? Mais num contexto secular, que chama, né? Que na verdade para mim tudo uma coisa só, a vida é uma só, né? Mas, digamos assim, usando esse termo num contexto secular, eu queria aprender também a lidar com esse público-alvo,
né, a aprender a didática, como lidar com eles, como eles aprendem. E aí eu falei, não, eu vou fazer a pedagogia, eu sinto essa falta. E aí fiz a pedagogia e após a pedagogia ingressei na biologia estética, comecei a biologia estética, também muito bonita essa área, mas dei uma pausa, uma mudança de caminhos de vida, né? Não um contínuo de vida, né? Na verdade, mas foi necessário fazer uma pequena pausa, aí posteriormente vou voltar, mas engraçado, Vicente, você foi extremamente pontual nessa questão da coesão, realmente. Eu busco uma coesão entre isso tudo. Esse caminho, ele não foi aleatório, né? Essa biologia, essa pedagogia, Nada. né? Tudo está muito intrincadinho, né? Tudo está muito conectado. A psicanálise que me faz entender ali como o meu aluno pensa, o que o meu aluno sente. A psicanálise, ela veio também como uma pedra nessa coroa, né? Que você usa esse termo, né? Dos livros que são a pedra coroa. Eu também penso na psicanálise como ali um adereço especial para que a gente possa entender um pouco do ser humano, né? Como é que esse ser humano se desenvolve, como é que ele pensa, como é que ele age, por que ele age de determinada forma e não de outra, né? Então, isso me encanta demais. Procurar entender o outro, essa empatia, né? Isso também me ajuda a ser um ser humano melhor, né? A psicanálise me ajuda a enxergar melhor o outro e É os seus muito porquês. fácil ver, e isso tem muito, isso é nexo direto com eu ter te convidado para o programa, que você tem um perfil de buscadora, mas essa busca é uma busca de síntese. Em certo sentido, você já tem uma maturidade intelectual tal, que você está buscando qual é a linha sutil que vai emendar desde a biologia estética até a questão da vida espiritual, da psicanálise, do ensinar o pequeno e da biologia, enfim, tudo tem uma linha de síntese. Agora, para que esta síntese seja o caso, e está aí belíssimo caso, se sustentando e aurindo frutos, tá? Que os frutos ainda vão vir, ainda vai vir muita colheita aí por vir. Tá? A tua própria expressão aí, que você se corrigiu, uma parada, não, é num contínuo. Esse contínuo está elaborando. É uma parada cronológica, mas na cognição, aí está tudo em alta elaboração vivencial. Você está vivendo essa elaboração. Então, para que isso se sustente da maneira que você tem muita leitura, tá? E não tem muito furo, tá? Quando há um esforço de coesão, aqui os frutos estão colherindo, tá? A raiz também. A raiz também depurou algumas coisas e assim vai ficando mais vivaz. Então, no nosso programa, o que a gente quer, e muitas vezes o pessoal acha que a gente está falando de clube de livro, não, a gente está falando de vida humana. A gente está falando de vida humana, que usa a literatura como meio para coerir, para viver melhor. Eu gosto do conceito do Gasset, para ter uma altitude vital maior. Tá? Mas, minha cara, vamos assim, teu estoque é riquíssimo, teu baú, teu repertório é gigantesco, mas nosso tempo é finito. Aí a gente precisa fazer uma coisa incisiva. Vamos entrar nas joias da coroa aí do teu baú de leituras. Sim. Quais as leituras mais relevantes, significantes, não estou dizendo as melhores tecnicamente, artisticamente, não, mas para a tua vida, que te ecoaram aí, para você, você mesmo, nada é solto aí. Vamos conhecer, mas o que foi mais saliente? Aquelas coisas que você lembra com carinho, o que você mata, nossa, aqui foi uma guinada de vida, tal. Sim. Eu vou voltar lá quando eu era criança, né? Através de uma leitura passiva, né? No caso, quando minha mãe lia para mim Monteiro Lobato. Monteirão é um grande autor, é um grande autor. Então, eu bebi dessas fontes desde novinha, e isso com certeza faz a influência, né? A vida adulta, ela nada mais é do que a infância, né? A nossa infância é o chão da nossa vida adulta, então muito do que eu sou, né, reflexo dessas leituras passivas, né?
e de tantas outras, mas a que eu lembro com força é Monteiro Lobato, né? Quando eu era bem pequena, né? Esse carinho Tua da mãe lia leitura. para você, mas você já sabia ler? E tua mãe lia Nessa época, ou não. você não sabia ler? Não, Tá, eu não sabia ler. tá. Eu Então, acho que antes da alfabetização, sim, você já estava ganhando aí essa leitura para você? Ou era sim. para mais crianças Não, ou para era para família? mim. Tá. Era para mim. Eu, durante um longo tempo, eu fui filha única. Então, realmente, a leitura era para mim. Literacia familiar você ganhou Sim, da tua mãe e logo com Monteiro. Isso já é uma riqueza assustadora. sim, Então aí sim. você já tem uma riqueza brutal. Tá? Monteiro Lobato é um autor que particularmente eu conheço muito bem e se você vê um pouquinho mais dele, você tem tudo para ser biólogo e emendar a Nossa, biologia e as letras. Isso é muito a ideia dele. Ele é, gramaticaliza pela biologia, aquela coisa tal. E etc, as analogias dele. Eu estou até aqui, eu quero um dia fazer um trabalho sobre as fábulas dele. Tá? Eu tenho uau, aqui separado. fantástico. Tá? Mas olha só, então tua mãe, mesmo antes de ser alfabetizada, você já ganhava uma literacia com modelo. Isso é Sim, relevantíssimo. Isso é sim. relevantíssimo na tua vida cognitiva. Fundamental. Detalhe, Algo, minha mãe é professora de português, né? Português de professor, literatura. Sim. professora de português. Tinha uma pegada um pouco exigente do bem falar na tua casa? Sim, Ah, sim, com certeza. Com que ótimo. certeza. O que mais é marcante? Mas assim, Monteirão, o que mais é marcante? Sim. Ah, Até teu meu pai, olhinho brilhou aí, tá? Até teu olhinho brilhou. meu pai é muito ligado também à ciência. Eu lembro dele falando muito de conhecer, né, da gente lidando com aquelas enciclopédias. Ele é ligado muito à ciência, mas na verdade a habilidade dele é história, né? Meu pai tem uma habilidade superior em história, né? É, e também hoje faz a licenciatura em História. Né? Ele acabou indo por outros caminhos durante a vida dele de trabalho e hoje ele faz a história, né? A licenciatura em História, porque é a área de habilidade dele. Eu estou muito feliz com isso. Então ele sempre, nossa, quando a gente passeava nas ruas, ele era praticamente um guia turístico. Então o conhecimento que meu pai tinha era um livro que eu lia também, em cada local que eu passava. Porque com riquezas de detalhes ele ia explicando o que aconteceu em cada lugar, em cada local do Rio de Janeiro. Né? E meu pai tem um conhecimento muito extenso nesse sentido. Realmente, então, bebi dessa leitura também. Né? Essa leitura me foi dada na minha infância também. E um outro livro da minha infância que me marcou muito, um livro infantil, né? Eu nem me lembro a autora, mas ele tinha por título Por que Vovó Morreu? Né? Um livro infantil. E foi na época do falecimento do meu avô. Me apeguei muito a esse livro. Esse livro me foi colo também nesse momento. Né? De Alguém ver a leu para importância. você ou você Não, já leu esse eu já por lia. você? Esse eu já Como é lia. que chegou para você porque vovó morreu? Não lembro. Eu não Tá? lembro. Eu sei que eu amava demais esse livro porque foi quando meu avô paterno faleceu e eu me Tá. apaguei aquele livro assim de uma forma fantástica. Foi meio o teu primeiro livro que você Acho leu que por conta ou mais ou menos? um primeiro livro mais caudalosozinho, né? Um livro Tá. mais extenso, né? Livro mesmo. Livro, Tá? Livro. porque eu sempre tive muito contato com livros na minha infância, assim, livros de formas. No meu perfil até tem uma foto que eu bem pequena, no colo do meu pai com um livro de pano, né? Com Tá. esses livros de paninho, com figurinhas. Então, eu sempre fui muito estimulada à leitura, né? A pegar no livro, a estar com o livro. Né? Eu acho que esse estímulo sempre se deu na minha vida. Então, o livro sempre foi presente, muito presente na minha vida. Prosseguindo mais um tempinho, né? Deixa eu ver o que a gente pode trazer aqui de relevante
né, que me tocou. Ah, é claro, né, desde o momento que eu passei a buscar algo além, né, e aí eu acho linda essa tua metafísica que você traz no teu perfil, Vicente. Falar de metafísica hoje, né? Tem que ser. Tem que E ser. Sem explica. metafísica não há nada. Não há nada. Pois Nada, nada. é, e é raro ver sobre isso, né? Teu perfil é fantástico, né? Eu já Obrigado. andei, eu acho que não tem uma coisa que eu não me identifique no seu perfil, né? Tudo que você posta é de uma qualidade muito boa. Obrigado. Então, buscando algo maior, né, em Deus, eu comecei a ler a Bíblia, né? E a Bíblia até hoje me acompanha. Eu leio diariamente a Bíblia, né? E é também minha fonte de conexão com o eterno, né? Com algo que vai além da gente, com essa transcendência, com Deus, que eu chamo de Deus, Você é né? cristã protestante? Eu sou cristã protestante não cultural, que agora lançou uma moda de cristianismo cultural aí, mas eu Não sou sabia. cristã. Eu sou cristã protestante, aberta ao diálogo. Eu acho que eu tenho amigos católicos muito bacanas, já converso com cristãos espíritas também, e o diálogo é super bacana, assim. Eu acho que o diálogo é essencial, né? Você é inteligente demais para ter uma intransigência, não dialogar. Tá? E, enfim. Mas me conta, você lê a Bíblia Sim, rotineiramente? Desde quando você rotineiramente. começou? Você começou a ler a Bíblia quando? Uns 12 anos por aí. E aí continua, sempre vai lá. Tem algum Sim. livro em especial, algum livro bíblico, assim, que tem uma quedona maior? Tem. Um livro que foi uma marca, assim, na minha vida, chama-se Os Caçadores de Deus. Acho que eu até separei ele aqui, que esse eu, aqui do Tommy Tenney, Caçadores de Deus. E ele te estimula exatamente o que você fala muito, essa vivência, né? O experimentalismo, você experimentar Deus, né? Experimentar o eterno, né? Ter vivências com esse maior, né? Esse Criador. Ele, ao longo da leitura, ele te estimula a buscar mesmo, fazer uma busca ativa, né? Por Deus, caçar Deus. Caçadores de Deus. Isso. Mas me conta, quando eu te perguntei de algum livro, eu estava falando de algum livro bíblico, alguma passagem do Ah, o livro Evangelho, algum bíblico. livro. Ah, Não, sim, Provérbios. No Provérbios. início da minha vida cristã, eu me encantava assim com Apocalipse, que é um livro difícil, um livro, né, que tem muitos mistérios ali para serem desvendados, né? Muita coisa que deixa a gente questionando, querendo saber, que alimenta a nossa fome, né? E aí depois eu me apeguei também a Cântico dos Cânticos, né, que é um livro muito bonito também, fala dessa relação humana, né, que também se reflete na relação de Deus com o homem, mas também fala do amor romântico, também pode ser visto dessa forma, né, do amor romântico entre homem e mulher. Provérbios, como eu falei, são mais esses livros, Salmos, Romanos, enfim, Sim, tudo é muito bom. sumariamente, mas Tá, sim, tá. sim. Só volta um pouquinho, os Caçadores de Deus, volta um Sim. pouquinho, pode até pegá-los se tiver à mão. Qual que é o autor? Tommy Tenney. Com Tommy com 2 N's. Aqui, ó. Tá. Tommy Tenney. E ele fala dessa experiência como vivenciar Sim, uma sim, coisa a mais no sentido de abertura, etc. sim. Sim, ter vivências reais do que não é visível normalmente, né? Que não está no espectro da nossa visão, né? Mas buscar coisas sobrenaturais além do natural, né? Conforme a linguagem do livro, você pode ter outra linguagem para expressar isso, mas o livro usa dessa forma, né? Quer que eu leia um pedacinho do O resumo do comando livro? Showtime é teu, minha cara. Eu acho que eu já matei o que eu precisava pegar. Tipo, eu Tem já matei mais. o mistério. Agora, quando eu tenho essa crença, eu tenho que fazer uma conclusão. Eu tenho que fazer algum comentário a teu respeito, no caso. Sim. E Mas às vezes eu fico agora? estressado. Não, caiu um pouco. Mas assim, eu fico estressado, às vezes, se eu conseguir pegar a liga. Eu acho que eu já peguei. Agora isso me deixa até mais estressado, porque você vai falar um pouco mais e aí eu vou ver se a minha hipótese se confirma ou Sim, não. Mas o time é sim. teu. Temos ainda um tempinho para você Tá. falar antes de eu comentar. Tá. As
relações humanas, elas me encantam muito, né? De todos os níveis, né? Em todos os níveis, né? Tanto as relações de amizade, as relações sentimentais, que são uma incógnita, as relações entre parentes, as parentais, né? As familiares, parentes distantes, parentes mais próximos, pai e mãe, né? Aí entra a psicanálise também, a questão do complexo de Édipo e várias outras coisas. Mas um livro que me intrigou e me deixou muito extasiada, essa palavra certa, quando eu leio um livro assim que bate direitinho com o que eu sinto, eu fico extasiada, né? Parece, algumas pessoas comentam, nossa, você está chegando a Nirvana, Raquel, você está encantada, né? Foi assim quando eu estava na escrita da minha monografia também, porque foi um momento muito especial para mim, né? Quando eu comecei a escrever, também tive muitos momentos muito felizes, e foi Os Quatro Amores do C.S. Lewis. Sim, livro fantástico, né? Também achei fantástico esse livro, foi um livro que falou muito ao meu coração, né? A minha intelectualidade, o meu coração, minha emoção perigo. Lá existe uma explicação muito lúcida sobre o perigo dos amores de afeição, sim, em que ele vai chamar que a gente afeiçoa, e a afeição não é amor, no sentido. Sim. Sim. Inclusive, a afeição pode ser o fundamento das relações de dependência, sim, que de amor não tem nada, não tem nada. Tá? E assim, ele é um autor extremamente lúcido, particularmente Os Quatro Amores, dá uma explicação muito bacana, sim, de que amor ou tem um elemento transcendental, ou tem um elemento agápico, ou não é amor. Sim. Simplesmente sai correndo, sim, e sem olhar para trás, entendeu? É verdade. Quatro Amores do C.S. Lewis, sim, tá? E você falou dos êxtases, sim, você falou da questão dos caçadores de Deus aí. Sim. Êxtase, no seu sentido próprio, no seu sentido muito próprio, uma abertura para o divino. Você se permite um raio de felicidade, inclusive. Tá? Isso daí, mas tudo está muito coeso. Vamos ver, o que mais nós garimpamos de joias da coroa desse baú? Sim. Tem também um livro que me tocou bastante, que chama Educando Meninos. Eu até separei ele também. Sim. Porque a questão eu vou falar como é que eu vou usar um termo que melhor possa representar o que eu penso? Eu acho que existe um ataque muito grande ao masculino na nossa sociedade. Né? Acabou. Primeiro que o masculino meio que já acabou. Tá? Então Rafael de Abreu, muito bem-vindo. Está conosco aqui um psicólogo tomista, o Rafael de Abreu. Que alegria. Que já foi entrevistado aqui no programa também. Olha, que beleza. Então, eu vejo uma tentativa de futilização do homem, né? De redução do homem a um animal, né? A questão da autoexposição, a questão pornográfica, essas questões sempre me atravessaram demais, né? A questão de macular o caráter do homem mesmo, em diminuir o homem. Mal. O homem é mal. Se é homem, é maldosão. Isso. O homem, cuidado com o homem, né? O homem. E aí, esse livro, eu me deparei com esse livro, Educando Meninos, né? Eu passei um tempo onde eu trabalhei também, aí, chegando mais para o futuro, né? Só para fazer um gancho aqui com o meu trabalho como professora. Eu trabalhei numa escola de homens, só de meninos, onde eu tive a alegria de poder trabalhar um pouco no que eu me alimentei nesse livro, que era a questão de virar e falar, olha, homem, você não é isso que a sociedade está falando que você é. Você é mais forte que isso. Quem manda no seu corpo é a sua mente, né? Quem manda no seu querer é a sua mente, né? Eu acho que falta muito nossos homens ouvirem isso enfim... Então, esse livro fala muito disso, do molde do caráter do homem, né? Da dignidade do homem, né? Que eu acho que muito... E agora a mulher também, enfim, né? Mas isso me tocou muito, me angustia muito na sociedade também. A virilidade é uma coisa tanto escassa quanto você tem homens com vergonha de serem homens. Isso, exatamente. Exatamente. Então, assim, a coisa, o pacotão antimasculino, sim, que chegou aí é para os homens ter vergonha de ser homem. Sim. O homem se impor como homem, nossa, é um negócio assim, pecaminoso. Tal, sim.
estamos vivendo tempos entre estúpidos. E Uma isso... coisa assim. Perdão. Não, imagina. Isso é diferente, assim, porque às vezes se acha que ser homem é ser vulgar, é cantar as mulheres de uma forma, né, vergonhosa, né, estar com muitas mulheres. Não é isso, né? Nossa sociedade ela está muito equivocada nesse sentido. Então, viver todas as etapas de sua vida como homem e corretamente, profundamente como homem, respeitosamente, né? Cada coisa tem o seu lugar, né? Enfim, mas aí seguindo, essa Educando Meninos do James Dobson, né? Ele fala sobre a educação dos meninos, de Eu fato, não né? li, eu conheço, sei da obra, mas não a li. Tá? Ele é muito Educando Meninos. interessante também. Educando Meninos, James Dobson. Deixa eu ver agora qual que eu peguei. Também passei um tempo no caminho do empreendedorismo, né? Na educação, né? E aí também outra coisa que mais tarde eu vou retomar novamente. E aí esse livro aqui, ó, A Bola de Neve, do Warren Buffett, né? Foi um grande filantropo. Foi um livro que falou muito também comigo, né? Desde criança, Warren Buffett já exibiu seus traços todos, né? Ele é um grande filantropo e lutou pelo que acreditou. Enfim, a história dele também me inspirou. Ele, um cara humilde, né? A humildade me é muito cara, né? E é um cara que, assim, eu enxergo nele um cara humilde, né? Você pode afirmar que ele é um filantropo, mas com esse perfil empreendedor? Para essa filantropia, inclusive? Eu acho Ele que sim. empreendia ações, ele era magnânimo em empreender projetos e ações nesse sentido? Olha, A Bola de Neve não foi o livro que eu li o livro todo, né? Eu li vários trechos do livro. Então, eu acho que eu vou tomar um cuidado para poder afirmar isso para Bem, você, né? tá. Mas eu admiro muito o que eu li, né? O que eu absorvi desse livro aqui, eu achei fantástico, né? Ele Tá. realmente foi uma inspiração, junto com a magia do Império Disney, né? É isso aí, a magia do Império Disney de Jim Nader, que ele conta muito sobre a vida do Walter Elias Disney, né? Que também é uma figura fantástica, que acreditou, que realizou, que deixou um mágico, né? Digamos assim, né? O fantástico, né? Ele deixou o fantástico impresso nas obras dele, né? E construiu o que ele construiu de maneira exemplar, né? E isso me encanta e me inspira, me encantou e me inspirou muito. Seguindo aqui a linha do tempo, né? Deixa eu ver aqui o que eu peguei. Ah, tá. Esse livro tem que falar desse livro. Freud Explica 2, do Alberto Gondim, que ele, numa perspectiva psicanalítica, ele descreve, né, o relacionamento, ele procura entender o relacionamento a dois. Um livro que me causou muito patos também, que foi meu amigo Miguel que me deu. A Bola de Neve foi meu pai, e esse livro aqui foi meu amigo Miguel, ele estava por aí, não sei se ainda está. Teologia do Corpo, né? Do São João Paulo II, também. Muito interessante. E faz Tem cair muito a ver com as suas tensões aí. Tem muito a ver com Sim, as tensões que você está se ocupando. sim, sim. Eu acho que há uma tentativa cada vez mais enfática de macular o que é belo, o que para mim é sagrado e para tantos outros é também, né? Não é pecado, não é feio, mas é sagrado, né? É lindo e é sagrado, né? Não pode ser banalizado. De novo E... casada Criti. Opa, o que Não, houve? foi só uma mensagem aqui, nada. Ah, sim. Então, eu acho importante, isso me atravessa muito também, é um tema que me atravessa muito, né? E aí eu me senti muito feliz lendo esse livro. Eu vi coisas que realmente vão
caminham na direção do que eu acredito, do que eu me posiciono em vida, dessa coerência que eu, né, paulatinamente busco, que eu dia após dia busco essa verdade, né, da vivência real de todos os processos humanos. Eu acho que viver realmente todo o processo humano é não banalizar, né, é enxergar profundamente cada processo. Né? Ok. Eu preciso... Pode pôr mais uma coisinha ainda, pode pôr mais um. É que você falou agora o néctar, tá? Tá. Mas tudo bem, mas temos um tempinho, pode falar de mais algum. Não, tá. Bom, tem livro técnico também que me falou muito, foi o Leninger, de bioquímica, um livro que é altamente técnico, mas é um técnico diferenciado, ele é rebuscado, ele explica nos mínimos detalhes e com português maravilhoso, né? Então, acabou me chamando muita atenção, não obstante ser um livro técnico, ele usar muito do vocábulo, da explicação detalhada, é um livro detalhado, né? Ele é maravilhoso, é perfeito. O Leninger enfim, fantástico. Um livro técnico pode ser escrito com verbo também. Sim. Ainda que a maioria seja aquela coisa pastelzona, sim. Tá? Sim, era bioquímica pura, né? Processos celulares, enfim, enzima, molécula, mas ele sabia lidar com aquilo com palavras assim, com português muito bonito, muito explicado. Então isso me faz muito gosto. Pois é. Você contou o que eu precisava descobrir, você me deu. Eu já tinha meio descoberto, mas agora você deu. Deu até de forma vivência real, não banalizada. Você quer viver. O que acontece é que você tem um compromisso, aqui, ó, você empolga da vontade de ouvir mais e mais. Claro, vida puxa vida. O que a Raquel quer é viver, mas ela quer viver no sentido profundo que a vida tem. Sim. Vida é vida profunda. A superficialidade não é vida, não é. Isso daí é sobrevivência orgânica, qualquer coisa assim, níveis basais, tal, etc. Você tem um compromisso com a vida. E o que você está buscando é absolutamente viver mais, viver melhor. As suas abordagens assim do êxtase, tá? Quando você chegou e falou do êxtase, isso daí é muito relevante. Quando você fala, não, a vida, inclusive, vida é um conceito metafísico. Tá? Qualquer perspectiva de vida não metafísica não é muito pobre. É muito pobre para ser chamado de vida nesse sentido. Mas eu quero fazer uma pergunta. A mãe, quando leu, você gozou de uma riqueza, que é a literacia familiar. Sim. Você foi estimulada para o letramento na tua casa. Sim. Antes mesmo da alfabetização. Isso é um tesouro, tá? Isso é um tesouro. Você tá entendendo? E tem todo o cumprimento do aspecto afetivo, disso, etc. Muito mais que o meramente informativo. Quando o teu contato, uma pergunta, o teu contato com o Monteiro Lobato é com a literatura infantil dele apenas, ou você conhece a obra de adultos dele também? Não, ela leu a obra de adultos, qual a obra de adultos dele? Ele tem desde o Urupês, o Negrinha, o Era no Paraíso. Não conheço, não. Então, só conheço o Machado, tá? O Machado, só uma coisa, parabéns a Casa Cria pela introdução profunda com a maravilhosa Raquel Valentim, uma riqueza de diálogo. Muito obrigado, Miguel. O Machado, o Monteiro Lobato, porque ele foi muito bom como um autor infantil juvenil, ficou um pouco esquecido a obra de adulto. Mas eu li a obra inteira, eu li inteiro o Monteiro Lobato. É um autor que eu conheço muito bem. Tá? E é um autor, a obra de adulto dele é excelente. E a obra de adulto dele é muito coesa com o teu perfil. Mas é muito coesa com o teu perfil. Ele tem, a grande tensão dele é o combate do parasitismo. Tanto que ele vai chamar do urupê. E tem o livro chamado Urupês. O urupê é aquele fungão que vai ficar na árvore. E a partir dos estudos do urupês, que é o desgramaticalizado, o cara não tem nem gramática para fazer as percepções básicas da vida.
No sentido clássico da gramática, a percepção e a imaginação. E como ele não tem aparato, então ele fica um urupê, ele fica em alguma coisa. Depois ele trabalha com outro livro chamado Cidades Mortas, que são as cidades dos mortos-vivos. E o ápice metafísico dele vai chegar no Era no Paraíso, em que ele vai mostrar como que a linguagem é uma ordenação dos afetos, e é esta linguagem que vai nos dar a possibilidade, a linguagem como um elemento espiritual, de que você precisa cultivar a linguagem desde o nível basal para do orgânico chegar à abertura espiritual. Então, ele é pouco conhecido na obra de adulto. É um primor pela linguagem, que é o que você foi cultivada lá, pelo imaginário e pela obediência da vida. A vida tem um ciclo. Por que vovó morreu? Tá? Tem que morrer. É uma condição da vida. Tá? Mas há um fluxo de viver. E viver é tonificar. Quando ele vai criticar exatamente os parasitas, etc., são os que não têm compromisso com a vivência real. Os que aceitaram as massificações, ou a relação de dependência, ou isso. E, do mesmo jeito que a gente alimenta, a planta tem que alimentar, etc., nós temos que conhecer mais. Porque a vida é este conhecimento mais profundo para a entrega. Quando você veio falar do empreendedorismo e do filântropo, tá? Não esqueça, ele era um empreendedor imenso. Ele tinha causas, desde a causa do petróleo, que eram causas nacionais, mas assim, com ânimo doador. Tá? Então, o que eu quero dizer? Você começou pelo Monteirão. Por mais que o Monteiro, infanto-juvenil, tenha uma sua estudo, é o Monteiro, tem a impressão digital dele. Terá te feito uma coisa muito boa. Viver realmente é sair do organismo vegetal para o animal, para entrar no humano. Entrar nesse humano e até Deus, caçando Deus. Quando você pegou aqui os caçadores de Deus, a coesão é caçar Deus, porque a coesão é um compromisso com a verdade pela verdade, efetivamente. E se você está comprometido em conhecer desinteressadamente, apenas para conhecer mesmo, tá? Eu quero conhecer porque conhecendo no limite eu vou servir, tá? Eu preciso conhecer para servir, e aí a noção de serviço tua transpassa tudo. Era psicanálise porque eu queria entender isso, eu queria entender o outro, fazer isso, aquilo. Quando pegou a obra do C.S. Lewis, é uma obra de lucidez. Uma obra que dá lucidez, como tantas vezes a gente se auto-engana que está servindo a uma coisa, quando a gente só está numa simbiose. Sim. E é só simbiose. Simbiose não é viver bem, simbiose é coisa vegetativa. Você está entendendo? E para você que é biólogo é fácil você compreender isso aí. As pessoas estão abaixo de homeostase, estão vivendo em simbiose, esse tipo de coisa que está acontecendo aí. Então, assim, você, como as pessoas aí, a vida promove vida. Eu falei isso para você quando eu tinha. Você tem verve, eu quero viver. E qual é o máximo que você pode viver aqui? A experiência estática. Essa experiência estática, seja ela por um insight intelectual, que uma pessoa que faz sínteses como você pode gozar, seja ela um encontro místico, seja um discernimento profundo, não lógico, mas o discernir uma coisa, porque você está procurando. Sim. Quem não está procurando nunca vai ter. Tá entendendo? Não vai ter insight, não vai ter encontro, não vai ter nada, não está procurando. Sim. Se você não está procurando, está fugindo. As pessoas estão fugindo. E aí quase a porta está aberta, mas quase ninguém tem tempo. Tá e aí acontece. E aí você está lá tentando entrar para achar, etc. Então, assim, é muito bonito ver isso. Há uma linha entre psicanálise, pedagogia, inclusão, professora, a biologia, etc. Mas eu queria te sugerir uma ideia de organismo. Há uma busca de um organismo potente. Eu trato também, e o organismo integra o espírito, há um organismo espiritual. Um organismo nesse sentido
tem a função orgânica do espírito, nesse sentido fim. Tá? Então, isso que vai te levar a essa... Eu quero viver. Vivência. As pessoas não estão querendo a vivência. Você procura muito, você é uma polímata. Você não é uma... Aí eu vou usar no sentido ruim, o nerd que quer estudar um monte de coisa, um enciclopedista. Você não é uma enciclopedista que quer acumular um repertório de saberes meramente. Você quer viver esses saberes. Eles têm que ter sentido enquanto tem uma coesão de organismo, que recebe coisas, recebe da graça, elabora e vai devolver. É verdade. Tá? Pronto, isso é organismo. O organismo, desde vai ter nutrição, elaboração, tem ação, tem movimento. Aí você ordena seu movimento. Você não está buscando, e é muito comum na erudição ruim, no mau sentido da erudição, a erudição enciclopedista, aquela coisa, que os caras querem ser chatões. Não, eu sei, eu tenho. Ele quer ter um repertório, mas ele é parasita. Ele geralmente é parasita. Então, ele vai usar aquela cognição, é o conceito. Você está entendendo? Mas, não, a realidade não é bem vivida. Então, assim, só o sentido, eu sou convencido que você usou o termo no sentido, no correto, tá? Vivência. Vivência tá raro. Quando você chega e fala, tá raro o homem. Sim, a vida, o modo masculino de viver, quase que acabou. É verdade. Quase que acabou. Então essas pessoas estão mortas. Porque o homem que não está vivendo no modo masculino de viver, morreu. Sim. Tá entendendo? Ele está morto. Exato. Então, assim, aí você já vai vendo o tamanho que estão as coisas. O grau aí, etc. Essa tua sensibilidade que você mostrou, aguçada aí, na questão da inclusão. De certa forma, a inclusão é entender o limite vital de cada um e fazer viver. Sim. Nos limites que você fazer pode. Evoluir, não só viver. Se está vivendo, está crescendo. Ponto. O que acontece é que se nem começa a viver, não cresce. Ponto. E aí olha, esse ponto é essencial. Sim. Se está vivendo, está crescendo. Por quê? Porque tem nutrição ininterrupta. Tá? Uma pessoa viva, no mínimo, ela está prestando atenção. Como as pessoas não estão prestando atenção, desse ponto de vista, elas estão mortas. Perfeito. Logo, ela não consegue, tá? Fantástica essa análise de qual ler é para viver e transformar em experiência na medicina, claro. Mas eu sigo aqui várias teorias, Lavelle, por exemplo, nós somos, na dimensão propriamente humana, nós somos atenção. Se você não está atento, é como a nutrição não está correndo. Sim. Se não está ocorrendo a nutrição, você está num jogo nanico, você está ali num jogo, você vai ter que ficar parasita. Porque você não tem nem força para andar, você nem assimila as experiências que são o seu material de reflexão. Não tem nada para refletir. Você morreu, você não assimilou. Então, a coisa é gravíssima. Assim, você viveu, sim, você gozou de uma nutrição, como você usa, inclusive, os termos, com denotação escorreta, a leitura passiva. A leitura passiva que você recebeu foi riquíssima. E isso começou o processo. Olha só, a leitura passiva. Leitura pela mãe, em casa, antes da alfabetização. Olha aí que é isso aí. Segundo, o pai que instiga a curiosidade, a boa curiosidade, a curiosidade articulada, que não é algo para dispersar. E ele tá aqui, ó, meu pai é o Wagner. Aqui, ó, foi ele que comentou isso aqui. É? Aqui. Que bacana. Parabéns, vamos dar parabéns aí ao Wagner, que está aqui conosco. Parabéns, por tudo. E assim, a curiosidade, a instigação a saber, ela também é ambígua. Ela pode ser um curioso no mau sentido que se dispersa, ou um curioso que vai em algum momento ligar os pontos para a síntese. Não é um estoque de dados. São dados que vão fundar. Que você está fazendo, como você é buscadora, o teu destino, eu vou dizer de certa forma aqui, minha crença, você vai empreender alguma coisa. Você, como o intelectual, ele é um empreendedor, de certa forma. Ele vai lançar tese, ele vai lançar hipótese, ele já está fazendo. Seja, né? Mas você chegará a empreender alguma coisa que vai dar sentido
nesse monte de coisa que você estudou. Porque isso não tem muito orgulho da minha filha, orgulho e felicidade, e felicidade por ela. Mas não tem função, falando aqui em termos assim, não há uma função que você pode entrar para extravasar tudo isso. Não há. Socialmente falando, as distribuições das funções sociais, não há uma função para abarcar você, com você aportando tudo o teu repertório. Não há. Sim, é verdade. Aí você vai ter que chegar num ponto que você vai ter que viver o dilema lá do Schopenhauer. Uma pessoa inteligente vai ter que ser tão inteligente para sacar uma coisa para ela fazer. Ela vai ter que sacar um trabalho para ela fazer, para ela continuar sendo inteligente. Entendeu? Porque os trabalhos que a sociedade dá não alcançam. É verdade. Bom, e aí vai. Então, assim, que coisa bonita. Então, assim, o que eu queria validar aqui, nosso tempo agora está bastante curto, tá? Eu queria validar aqui, primeiro, novamente agradecer a você, quero agradecer ao público que está aqui, e sempre que a gente encontra uma alma que quer viver no sentido do viver real, não banalizado, como a própria Raquel falou aqui, que você constata a progressão. Se a vida é a progressão, não, isso não fura. Está vivendo, vai progredir. Enfim, e não há progressão sólida sem a vida nesse. E aí você vai vendo a coesão. O organismo, ele vai sempre se coerindo. Ele vai purgando as funções, as erraticidades. Todos nós temos erraticidades, beleza, mas vai purgando, vai melhorando. Né? Quando você vê, se admire. Admire, valorize, e devemos admirar para aprender. A gente só vai aprender quando a gente admira. Tem que ter aquilo que a gente admira, para aprender, para modelar. Então, assim, só se ensina pelo exemplo. Tá? Então, assim, você pode dar aula, porque você é um exemplo cognitivo. 90% dos professores que eu tive não eram exemplos. Nem moralmente, nem intelectualmente, nem nada. Eram caras que estavam ali, girando coisa, tem que cumprir procedimento, tem que fazer, mas tomar iniciativa, eu vou estudar tal coisa para compreender melhor, está no programa, a instituição mandou, você está entendendo? Sabe? Do contrário, não. Devemos, de forma geral, induzir pessoas a buscar o crescimento pela leitura, entender nosso destino. Sim, e leitura é muito mais que leitura de texto. Leitura é atribuição de sentido e decisão de sentido. Ler é pensar. Eu tenho depois um trabalho, eu posso mandar para você. Ler é pensar antes de qualquer coisa. Você pode ler independente de texto. Tá? E é isso que nos dá atenção, é isso que nos vai dar a reflexão, que vai ter a progressão. Então, muito bonito, meus parabéns. Sucesso aí, conta com a Casa da Crítica em qualquer coisa. De antemão, te deixo convidada aqui para vir um dia falar sobre inclusão. Tá? Muito obrigada. Já está o convite aqui em público feito, tá? Que momento agradável. Quando encontramos a alma, isso dá esse êxtase que você está falando. Que êxtase! É um gozo. Encontrei uma alma. Que qual é? Tá? É difícil encontrar alma. É verdade. Encontrar alma. É verdade. Minha cara, a gente tem pouquíssimos minutos, mas faz uma palavra de fecho, é tua. Ó, aguardamos o lançamento futuro de um livro da Raquel. Certamente para as pessoas, bem as pessoas. Com certeza. Com certeza. Raquel, showtime é teu. Palavra de fecho, porque a gente vai ter que encerrar em alguns minutos. Tá? Gente, eu me senti muito honrada quando eu recebi teu convite. Me impressionei nessa tua observação. Nas tuas observações, né, políglota, aves raras, enfim, uma série de coisas, porque há algum tempo que eu venho te admirando aqui no Instagram, né? Eu viro e mexe, compartilho, né, tuas postagens, como você já deve ter percebido, né? Gosto muito do teu posicionamento aqui. Eu acho que a gente precisa de mais posicionamentos assim, que tragam esse alimento saudável, né? Esse alimento rico em nutrientes, né? Não industrializado, digamos assim, né, fazendo essa correlação, esse alimento de verdade, esse alimento natural, saudável, né, e não aquele industrializado que só vai fazer mal ao nosso organismo,
né? Então, parabéns, assim, pelo nível da Casa da Crítica, pelo nível das suas pontuações e pensamentos, e muito obrigada, me sinto honrada em estar aqui. Eu que agradeço, eu quero viver também, tá? Eu busco a vida. Isso aí, vamos buscar Minha a cara, vida. então parabéns, parabéns é Wagner, né, teu pai, né? Wagner. Então parabéns para o Wagner, motivos óbvios, né? Enfim, tá? Ó, minha tia Vânia está aqui também. Deixa eu ver, ela está aqui. Vamos dar um beijo para ela. Miguel está aqui, meu amigo também. Um beijo para o Miguel. E meu pai, um beijo, um abraço pro meu pai. Né? E obrigado também ao meu pai e minha mãe que me formaram, enfim. Muito obrigada. Quanta alegria. Caríssimos, um abraço para todo mundo, Obrigada. tá? Um abraço, Vicente. Tchau. Obrigada.